Bom, pessoal, beleza? Eu vou passar um material agora sobre eficiências isentrópicas. É um tópico bem interessante, né? Eficiência isentrópica é útil porque às vezes você vai trabalhar com um compressor, vai trabalhar com uma turbina, e esses dados, esses dispositivos não são ideais, né? Você não sabe que eles têm umas certas perdas, tudo real tem perdas, né? E às vezes você compra a turbina e te fala lá, uma bomba, você tem uma curva de eficiência, alguma coisa que te diz qual que é a, a eficiência daquilo ali em certos limites de operação. Por exemplo, essa turbina aqui tem uma eficiência de 75%, ou a bomba tem uma eficiência de 80%, etc. E você consegue usar as formulações que a gente conhece aqui de termodinâmica para identificar, por exemplo, qual que seria a, o trabalho ideal que você teria com essa turbina, que seria se você não tivesse é, perdas devidas à irreversibilidade, ou seja, seria um processo isentrópico através de uma turbina, por exemplo. Você sabendo qual é o processo ideal e sabendo qual é a eficiência desse processo, você consegue a eficiência do sua turbina, ou do seu compressor, ou da sua bomba, você consegue calcular qual é o seu trabalho real que você consegue obter. Ou seja, esses dados normalmente são obtidos em experimentos, né? Os dados de eficiência são obtidos experimentalmente pela indústria que fabrica lá, o fabricante da turbina, o fabricante da bomba, consegue te dar esses dados de eficiência, você usa eles depois para conseguir calcular qual que seria essa eficiência que você teria, essa eficiência que você teria real no seu processo a partir da eficiência que você tem, que é calculada isentrópica. Então, beleza, vamos pensar um exemplo para uma turbina, começar esse problema aqui com a turbina. Você tem uma turbina, está passando lá um fluido por ele, vai ser expandido ou passar por essa turbina. O que acontece, né? Se a gente fizer um balanço de energia nessa turbina, vamos supor que a turbina com uma entrada e uma saída só, então a vazão máxima é constante, não vai ter nenhum outro tipo de entrada e saída da turbina, então você vai ter lá aquela formulação do balanço de massa que a gente já conhece muito bem. Variação temporal é igual a um fluxo de calor que você vai ter no seu volume de controle menos uma potência mecânica ou potência qualquer que você tenha saindo ou sendo realizada no seu volume de controle, mas aí você vai ter aqui a vazão máxima vezes a entalpia que entra menos a entalpia que sai, considerando que a entalpia que entra no caso é H1 e a entalpia que sai é H2, né? Então é só uma simplificação mesmo. Tendo esses processos, quando a gente for simplificar essa equação, o que ela vai virar? A gente for passar simplificando ela aqui agora. Vamos supor que está em regime permanente. Nossa turbina opera em regime permanente. Nossa turbina também, vamos desconsiderar qualquer efeito de troca de calor, joga fora. Beleza, a gente fica só com o trabalho e essa diferença de entalpias na entrada e na saída. Então a turbina vai expandir. O esperado é que a entalpia em 2 vai ser muito menor do que a entalpia em 1. O fluido entra numa turbina com alta entalpia, né, muita pressão, muita energia interna, e vai perdendo isso vai se convertendo em trabalho da turbina e sai com entalpia menor. Quando a gente rearranja isso daqui, o que sobrou, a gente fica com essa formulação. A gente sabe também que essa formulação, quando é apresentada dessa forma aqui, ó, o W, a potência de um volume de controle dividido pela vazão máxima, como a gente trabalha na potência nessa unidade aqui de kilowatts, ou como eu gosto de colocar quilojoules por segundo, e a vazão máxima normalmente é 1 kg por segundo, essa unidade final que a gente tem que ir trabalhando é quilojoules por quilograma. Então esse termo aqui ele não necessariamente representa uma potência, né? Ele é um trabalho mesmo, um trabalho que você realiza, você está realizando um trabalho em cada quilograma daquela sua substância, você está realizando um trabalho específico nela. Então você vai, da substância que está passando pela turbina, você está realizando um trabalho nela. A melhor expansão possível, qual seria? Se tiver um sistema que você tem com a melhor possível expansão, ela é caracterizada pela expansão que é realizada no processo isentrópico. Isso aqui a gente tem um entendimento mais ou menos dessa informação. A gente pensa, por exemplo, na definição de trabalho, né? Pega aqui um diagrama PV, por exemplo, tem aqui um diagrama, desenhar um diagrama PV aqui, pressão e volume específico. Vamos supor que você está no estado 1, você quer chegar a um estado 2, você sai do estado 1 aqui para o estado 2. Você pode escolher qualquer caminho que você quiser para chegar do estado 1 para o estado 2. Você pode pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma cor bem, vou pegar um laranja, por exemplo. Quero ir do estado 1 para o estado 2, eu vou realizar um certo trabalho que vai ser aqui, ó, caracterizado por esse caminho que eu estou passando. E esse caminho aqui, que ele é meio maluco, é um caminho qualquer. Eu sei que esse caminho representado, né, eu posso calcular qual é o trabalho que eu tenho nessa região aqui. Vai ser o trabalho é igual a integral de P dV, ou seja, eu consigo encontrar qual é o trabalho que eu estou realizando, que seria integral embaixo dessa curva aqui. Mas esse não necessariamente é o melhor caminho possível. O melhor caminho possível seria que eu tiro o melhor trabalho possível, seria um caminho, talvez esse aqui, ó, um caminho bem mais simplesinho. E nesse caminho, que não é uma reta, né, anda representando, parece uma reta, mas não é uma reta, esse daqui seria um trabalho que seria o melhor possível. Esse melhor trabalho possível seria um trabalho isentrópico, seria um trabalho onde eu passaria PDV, e nesse trabalho aqui eu teria uma variação de entropia igual a zero, seria um trabalho perfeito, não teria nenhuma geração de entropia nesse trabalho. Para esse trabalho que eu estou realizando aqui, que eu estou considerando que é um isentrópico, eu
o que eu posso considerar agora no caso da turbina, eu não vou atingir o mesmo estado que eu atingiria em H2. Com o estado que eu atingir no estado 2, nessa minha turbina real, ele é um estado que eu consigo atingir um processo real. Mas o estado 2S, que seria o estado onde eu tenho um processo isoentrópico, o S está aqui para representar isso, né? O H2 um estado isentrópico, que eu chego o H2 é um estado que eu atinjo por um processo isentrópico na turbina. Esse H2S, ele não está, não é o mesmo que o H2, ele é na verdade uma entalpia gerada, que é muito menor do que a entalpia, que é a entalpia representada pelo estado 2. Por quê? Porque nesse caso do processo ideal, o processo isentrópico, nesse caso aqui eu estou considerando o processo que eu tenho nessa variação de entropia igual a zero, o processo isentrópico ele vai usar toda a informação que eu tiver de energia no meu fluido para gerar trabalho. Aí vai ter realmente essa variação de entropia, vai ser igual a zero, mas ele vai converter toda aquela informação dentro do que for possível do meu estado H1 para o estado H2S, transformando tudo isso em trabalho. Ou seja, no caso de uma turbina real, isso não acontece, né? Porque o ar passa por uma turbina, ele vai ter, ao passar um fluido, né, por uma turbina, um vapor superaquecido ou um gás aquecido altamente entálpico por uma turbina, ele passa e vai ocorrer fenômenos que são não ideais, como a separação do escoamento. O escoamento pode se separar, às vezes passa aqui por um aerofólio, né, um dos perfis que a gente tem lá dentro da turbina, o escoamento passa assim, se separa, assim, vai. Isso aqui é uma coisa não ideal, sabe? É uma coisa efeito de viscosidade. Você pode ter também os turbilhonamentos aqui gerados na esteira, que vão gerar dissipação. Por exemplo, dissipação é viscosa no escoamento também, então você perde energia nessas coisas e acaba que esses comportamentos não ideais, eles vão dissipando, vão transformando essa energia, sendo transformada numa forma que não consegue ser aproveitada com a forma de trabalho. Ela vai virar outra coisa, vira calor, vira outra coisa que vai se dissipando aí. Mas ela não é aproveitada na forma de trabalho, ou seja, você não consegue usar toda a informação, a energia que você tinha no estado H1, nessa transformação para um estado onde ele vai alcançar uma certa entalpia H2 ou H2S, você não consegue usar toda ela para chegar para virar trabalho. Então aqui no caso ideal você está usando toda ela para virar trabalho. Você usa toda aquela informação do fluido. Se a gente olhar isso aqui num gráfico, fiz um gráfico assim aqui embaixo, esse é um gráfico HS, a gente não vê muito esse diagrama, né? Mas eu estou desenhando um diagrama HS aqui, a gente tem essa curva cinza que representa como se fosse uma mistura de líquido vapor, né? Mas está passando com as linhas de pressão constante, que estão passando P1, P2. A minha turbina sai aqui, entra nesse estado, onde está o estado 1, e ela vai atender o estado 2. Esse processo aqui, onde ela vai para 2, é um processo que a gente chama de processo real. Isso aqui, vou até marcar em verde aqui. Isso daqui é um processo real. Já esse estado aqui, onde ela vai do estado 1 para o estado 2S, isso daqui é um processo ideal, um processo impossível. E a gente está até visualizando isso aqui embaixo, né? A gente pode ver aqui embaixo, olha só, se eu olho esse processo indo do 1 até o 2S, é um processo onde eu tenho variação de entropia igual a zero. Já nos processos que estão à direita dele, são os processos que têm a variação de entropia maior do que zero. Ocorre um aumento da entropia ao passar pela turbina. Olha só, se eu olhar aqui para os meus estados H1 e H2, eu estou saindo de uma pressão 1, pela característica dessa minha turbina, ele sai de uma pressão 1 que está mais alta e vai terminar numa pressão 2. Vai terminar nessa pressão que é a pressão de saída da turbina. Ele poderia acabar em qualquer estado ao longo dessa linha aqui, dessa linha de P2, em qualquer lugar. Poderia acabar em qualquer lugar desses. Mas será que ele pode mesmo? Será que ele poderia, por exemplo, sair daqui, vou botar uma linha aqui, por exemplo, para a gente visualizar isso. Vou botar essa linha aqui, Será que ele poderia, por exemplo, sair aqui do estado 1 e chegar até essa entalpia aqui embaixo? Ou seja, eu vou querer gerar ainda mais trabalho, quero tirar mais trabalho disso. Eu vou chegar nessa entalpia aqui embaixo, vou chamar esse estado, vou chamar ele de 2E. Vou chamar de 2E aqui, estado 2E. Ou seja, então eu tenho aqui 3 tipos de trabalho agora que podem ser gerados. Eu tenho o meu trabalho primeiro aqui, que é o trabalho real. Esse daqui, H1 menos H2, essa diferença de H1 e H2 é justamente o meu trabalho real lá, a minha potência sobre a minha vazão máxima. Esse H1 menos H2S, você vê que é um trabalho maior, porque eu alcancei uma diferença de entalpia ainda maior, ele vai ser igual ao meu trabalho sobre a vazão máxima, só que aqui eu estou considerando que é um processo isentrópico. Nesse caso do 2E, eu estou saindo daqui de cima, estou saindo lá de cima do H1 e chegando aqui no 2E. Se eu considerar esse H que eu tenho em 2E ali, eu vou falar o seguinte, o meu trabalho, vou chamar esse trabalho de errado, o trabalho aqui sobre a potência, né, que eu tenho sobre a vazão máxima, no trabalho errado, ele é igual a H1 menos
deixa eu escrever esse H2E, que é o H errado. Por que ele não pode ser alcançado? Porque ele está além do ideal. O processo ideal, que respeita a segunda lei da termodinâmica, é um processo onde eu termino com um processo isentrópico. Ele não gera entropia nesse processo. Qualquer estado que está à esquerda desse processo ideal é um estado inacessível. Se eu quero chegar a uma pressão 2, eu quero que o meu processo comece na pressão 1, que está nessa linha azul aqui em cima, e termine na pressão 2, eu só posso terminar esse processo em valores de entalpia que estejam acima da entalpia 2S, que seria a entalpia alcançada por um processo isentrópico. Qualquer estado que seja com entalpia menor do que isso, que poderia gerar mais trabalho, eu não posso alcançar. O único meio de alcançar um trabalho maior do que esse aqui seria se eu fizesse a minha turbina fosse projetada para uma pressão menor do que a pressão 2. Aí estaria uma linha de pressão aqui embaixo, e eu poderia considerar que eu conseguiria alcançar um trabalho ainda maior. Mas para esta variação de pressão que eu estou definindo de P1 a P2, é impossível que eu construa uma turbina que vá acessar um estado em que a entalpia de saída dela seja menor do que a entalpia que é alcançada por um processo isentrópico. Isso aqui por quê? Por que essa entalpia, e até falo aqui depois, né? Olha só, você tem essas variações que são o trabalho de expansão ideal, que chega até 2S, o trabalho que chega até uma expansão real. Sempre a gente vai ter essa consideração. O processo de expansão real, a entalpia, ela sempre é maior, a entalpia de saída sempre é maior que a entalpia do trabalho de um processo isentrópico. Por que isso acontece? Porque quando você está nesse processo real, por esses fenômenos que acontecem, que eu falei que são não ideais, eu citei aqui a turbulência, eu sou mais da área de turbulência, né, da área de escoamento sobre asas, então entendo um pouco mais disso. A gente tem coisas ali que são não ideais, está acontecendo um monte de coisas que são não ideais ali no escoamento, e essas dissipações, elas vão se dissipar, entre outras coisas, vão voltar para o fluido, elas não são aproveitadas pelo escoamento, elas voltam com uma energia dentro do fluido, vão ficar ali novamente dentro do fluido, mas é uma energia inútil, né, não é usada para mais nada, a gente não consegue reaproveitar essa energia. Só que ela volta aqui, continua dentro do escoamento e continua por causa das não idealidades, você acaba tendo essa entropia que a gente está mostrando aqui, ó, uma diferença entre a entropia uma diferença entre a entalpia de saída, a entalpia de saída real, e a diferença com a entalpia para o processo isotrópico. Então aqui eu tenho essa diferença, e ela é gerada justamente porque eu tenho essas irreversibilidades no processo que acabam que não são aproveitadas de nenhuma maneira para gerar trabalho. Por causa disso, a minha entalpia sempre termina para cima. Isso vai valer para a turbina, vai valer para compressor, é sempre desse jeito. Então, quando eu olho a eficiência isentrópica de uma turbina, isso é muito interessante. Qual que é o meu ideal? O que eu quero numa turbina? O que eu quero numa turbina é gerar o máximo de potência possível. Então, o estado ideal seria que eu tivesse com mais potência sendo gerada da minha turbina. E a maior potência que eu posso gerar é a potência isentrópica, por isso que ele está aqui no denominador. E a minha potência real, que é aquela que eu consigo tirar, o meu trabalho real que eu consigo tirar da minha turbina, é justamente o que está aqui no numerador. Então, ela sempre é um valor menor, a gente pode ver até pelo gráfico, aqui pela cara desse gráfico, a gente vê que a potência real é sempre menor do que aquela potência que a gente consegue tirar no processo isentrópico. Os valores típicos dessa eficiência isentrópica para uma turbina, eles variam ali entre 70% e 90%, tá? Não foge muito disso aí não, também depende das condições em que ela está operando. Aqui, bom, eu trouxe alguns exemplos aqui, mas eu vou pular eles, que são exemplos que estão resolvidos também, a gente pode encontrar soluções deles aí, simplesmente só como você usa essas formulações para encontrar valores. São exemplos bem simples, mostrando como você encontra esses valores de eficiência isentrópica, né? Podem olhar depois também nos materiais. Bom, agora considerando um compressor, já invertendo a ideia, num compressor a ideia é um pouco ao contrário daquela que a gente tinha falado lá em cima. Aqui eu vou ter agora novamente aquela equação do balanço de energia. Se eu tiver ela aqui, vai ser o quê? Novamente a variação da energia no volume de controle, variação temporal, é igual a troca de calor menos trabalho, ou potência, nesse caso potência mecânica, mais, agora considerando uma entrada e uma saída novamente, a mesma vazão máxima, H1 menos H2, considerando que entra em 1 e sai em 2. Então beleza, isso é a mesma formulação. Novamente, vou ter aquelas considerações, falar, estou no regime permanente, meu compressor também é adiabático, e eu tenho aqui essa condição de trabalho que agora vai ficar, na hora que eu isolar, jogar para um lado para o outro, eu vou passar todo mundo multiplicando por menos 1, vou ficar com essa formulação aqui, que está mostrada, né, em cheio, que é o total do trabalho gerado, é simplesmente a diferença entre a entalpia de saída e a entalpia de entrada. Nesse caso do compressor é um pouco diferente. A minha entalpia
na saída do compressor, o meu compressor vai aumentar a pressão, vai energizar o meu fluido. Eu estou jogando, fazendo um trabalho sobre o compressor para que ele jogue energia no fluido, né? O contrário da turbina praticamente. Então a gente tem essa realidade em que a entalpia na saída vai ser maior que a entalpia de entrada, ou seja, esse H2 vai ser maior que o H1. E o meu trabalho realizado, tem que se lembrar que, por convenção, como eu estou realizando um trabalho no volume de controle através do compressor, eu entro com uma potência de eixo para girar esse compressor, e esse trabalho aqui, ó, do volume de controle, CV ou VC, ele é sempre menor do que zero. Ou seja, esse valor aqui é menor do que zero, com esse menos vai dar positivo, e acaba que a gente fica aí com a análise mais tranquila, né? Mas o melhor trabalho de compressão possível, novamente a mesma ideia, eu vou ter que partir de uma entalpia, a minha entalpia em 2, a minha entalpia de saída, ela é uma entalpia que vai ser alcançada por um processo isentrópico, um processo ideal. Quando a gente olha novamente para o diagrama HS aqui, ó, a gente tem a mesma figura, né? Agora olhando para pressões, para pressão 2, pressão 1, eu projeto um compressor para o meu fluido sair de uma pressão 1 para ir para uma pressão 2, o objetivo dele é esse. Novamente eu tenho as definições aqui, ó, do meu trabalho, dado tanto pela minha variação aqui no processo que é isentrópico e o processo que é real. Só que olha só essa inversão, né? No caso da turbina, a gente via que para o processo real, essa diferença de H2 para H1, ela era menor. Mas por que isso? Porque o objetivo de uma turbina é a gente pegar essa energia do fluido e converter ela em uma energia de trabalho, uma energia de potência mecânica para girar um eixo, por exemplo. Para o compressor é diferente, a gente está colocando potência mecânica para fazer com que o fluido tenha uma variação. Só que no caso do compressor, você vai colocar essa potência mecânica, se fosse um compressor muito bom, que não tivesse nenhuma perda, como essas que eu falei, essas irreversibilidades que eu citei, de turbulência, de separação de escoamento, de interação de voz, essas coisas, dissipação viscosa, não tivesse nada disso, aquecimento, sabe, aquecimento de paredes, fricção de eixo, não tivesse nenhum tipo de reversibilidade, eu ia gastar muito menos energia. Eu ia conseguir chegar no meu estado, eu ia conseguir sair da minha pressão em 1 e chegar na minha pressão em 2, gastando muito menos energia. Um compressor ideal, eu vou gastar menos energia, eu vou exigir menos energia para ele funcionar. Uma bomba ideal, eu exijo menos energia para chegar da pressão 1 para a pressão 2. No caso real, eu tenho que também vencer essas irreversibilidades, eu tenho que vencer essas perdas. Então, inevitavelmente, eu tenho que jogar mais energia no meu compressor ideal, no meu compressor real, para que ele vença essas perdas e ainda assim consiga chegar na pressão 2. É o que acontece aqui, ó. Ele sai da pressão 1 e quer chegar na pressão 2. Se fosse um processo sem nenhuma perda, a entropia, a variação de entropia, que novamente, né, seria igual a zero. Olha só que processo maravilhoso. Seria uma variação de entropia igual a zero, variação de S, até reescrever isso aqui que eu escrevi umas coisas erradas, peraí, essa variação de S é igual a zero, sendo um processo perfeito, não teria variação de entropia, eu ia gastar menos energia. Olha só a diferença aqui que eu tenho entre o H2S e o H1, uma diferença menor do que eu tenho quando eu tenho um processo real. Ele vai vencer todas essas reversibilidades e ainda vai alcançar a pressão 2, também vai estar em uma temperatura diferente no final, mas alcançou a pressão 2, mas ele vai chegar nessa pressão e vai gastar um pouco mais de trabalho para chegar até essa pressão 2. Novamente aquela ideia, seria possível que eu alcançasse essa pressão 2 aqui, usando com um trabalho ainda menor? Chegaria, por exemplo, nessa curva de pressão, eu chegaria aqui, deixa eu até botar esse desenho, eu sairia aqui do 1 e chegaria em um 2E aqui novamente? Olha, vamos desenhar aqui direitinho, né? Botar aqui um ponto 2E, e eu vou falar que agora eu tenho esse trabalho, gerado aqui. No caso, o E era igual ao H de 2E menos H1. Nesse caso, eu teria ainda menos, né? Gastaria menos energia para movimentar o meu compressor. Seria ideal, porque a minha entalpia ainda seria menor. Mas esse é um estado que não é possível de alcançar. Perdas físicas, elas impedem que eu vá além do estado ideal. E por isso eu não consigo chegar. São estados inacessíveis. Todos os estados à direita são estados possíveis. Eu consigo alcançar esses estados. Então aqui agora a gente vai ter a mesma definição que a gente falou para processos reais, a gente falou lá em cima, né, que você tem sempre o H2, que você vê novamente, né, para o compressor, o H2, que é a entalpia do processo real, ela sempre é maior do que a entalpia final, que é do processo ideal. Não tem como eu vencer isso, é simplesmente pelos mesmos motivos que eu citei lá em cima. E aqui agora se inverteu para o compressor nessa eficiência, porque agora o isentrópico está em cima. Porque esse trabalho aqui, ó, o trabalho que eu uso para o meu compressor isentrópico, ele é menor. Ele é bem menor do que o trabalho que eu tenho que usar para o compressor real, porque eu tenho que vencer todas as irreversibilidades.
Então essa eficiência isentrópica aqui ela está invertida. Valores típicos para isso aqui estão entre 75% e 85%. E a gente sabe que a eficiência isentrópica de bombas e compressores são análogos, né? Apenas que as bombas trabalham com líquidos, os compressores trabalham com gases e vapores. Então essa é a mesma metodologia, a gente teria a mesma formulação para bombas. Você encontraria a eficiência de bombas, está aqui com o Bzinho bem demarcado, beleza? Então isso aí encerra essa aula por hoje.